Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Jota Soares, Viviane, bom dia ao nosso diretor Ari Valdir, Rodrigo, Zelinho, bom dia a você que acompanha o programa Na Boca do Povo nesta quinta-feira. Há 75 anos, em 1947, o Brasil rompia as relações diplomáticas com a União Soviética, né? Antiga União Soviética, hoje a Rússia. O rompimento foi provocado após o segundo secretário da Embaixada Brasileira lá em Moscou, capital da Rússia, ser preso acusado de causar arruaça por estar embriagado. Ele estava bêbado, provocando baderna lá na União Soviética e acabou sendo preso. Aí os brasileiros acusaram os soviéticos de terem planejado toda essa confusão para prejudicar o Brasil. Os ataques da imprensa soviética ao Brasil também ajudaram a piorar ainda mais as relações entre o Brasil e a União Soviética na época, que tinha como presidente o socialista Stalin. Joseph Stalin era um período stalinista e o presidente brasileiro era um militar, o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Então ficou essa confusão, esse desentendimento entre o Stalin e o Eurico Gaspar Dutra aqui no Brasil. Então o presidente na época, o presidente brasileiro, o Dutra, né, fez um pronunciamento afirmando que o Exército e a Força Expedicionária Brasileira foram ofendidas com os atos da União Soviética. E as relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética foram rompidas e só foram restabelecidas 14 anos depois, em 1961, durante o governo Jânio Quadros. Trazendo a matéria de hoje, ontem o candidato do PT ao governo de São Paulo, em campanha na cidade de Presidente Prudente, o Fernando Haddad, em um discurso feito para o MST, o Movimento dos Sem Terras, ele afirmou que em seu eventual governo agirá de acordo com a agenda dos Sem Terras. Acompanhe a fala do Haddad. A maior parte da terra não cumpre função social. Aí me perguntam, Haddad, o que você vai fazer com as ocupações? Você vai deixar de ter ocupação? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu vou cumprir a lei. E a lei diz que a terra tem que cumprir função social. Nem precisa ocupar, é só mandar uma carta para mim para dizer onde não cumpre função social, que nós vamos lá e desapropriamos para fim de reforma agrária. Tá aí então, o MST é um movimento terrorista. Aterroriza a população, aterroriza os agricultores. Esses movimentos devem ser tratados como caso de polícia. O grande erro do ex-presidente brasileiro Washington Luiz, em 1926, foi tratar o que realmente era o movimento social como caso de polícia. Aí surgiram os primeiros sindicatos no Brasil e eles trataram os movimentos sociais como caso de polícia. E o governo do PT inverteu tudo, toda essa lógica. Trataram como movimentos sociais o que é realmente caso de polícia. A fala do Haddad está mostrando isso. E ele quer se eleger governador em São Paulo. O MST agora, além de invadirem terras, no passado invadem os prédios urbanos, em plenas cidades, metrópoles. Eles chamam esse movimento de invasão de prédios urbanos e casas e estabelecimentos comerciais de MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Porque eles não estão mais nos campos com as barracas de lona preta, porque eles nunca quiseram trabalhar. E o MTST, a nova versão do MST, eles elegeram seu líder em São Paulo, na eleição do primeiro turno, o Guilherme Boulos, foi eleito deputado federal por ser líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo e foi o deputado federal mais votado de São Paulo esse ano, com mais de 1 milhão de votos. Eles não querem trabalhar na terra. Nunca quiseram. Eles conhecem a foice e o martelo através da bandeira da União Soviética, que eu falei agora há pouco, a ex-União Soviética do Stalin, socialista. Eles destroem plantações. Nenhum agricultor faz isso. Eles destroem laboratórios.
ninguém que está interessado no desenvolvimento do campo e do agronegócio faz uma coisa dessas. Invadir terras e destruir máquinas, a lavoura. E agora eles estão irritados com o sucesso que o agronegócio está tendo, como nunca teve antes na história da nossa política. Depois que o Bolsonaro entrou, acabaram as invasões dos dois movimentos, do MTST, do Sem Teto, e do movimento dos Sem Terra. Os crimes desses movimentos devem ser encaminhados para todos os tribunais, inclusive o STF, não defendido pelas cortes judiciais. São crimes inconstitucionais que estão atropelando o direito da propriedade privada. Tudo que é contra a Constituição deve ser impedido. As terras invadidas devem ser devolvidas a seus donos. E aí vem um Guilherme Boulos da vida e um Fernando Haddad falando em função social. Eles que explicam o que é função social, eles não sabem. Nos dois movimentos são iguais e são criminosos. Tem que cumprir a lei, que quem invade propriedade alheia deve ir para a cadeia. É um crime. Eles, os bandidos do MST, andam armados e se os fazendeiros usarem uma arma, quem é o culpado é o fazendeiro. Então isso tem que acabar. A justiça precisa ser feita, porque esses movimentos podem deitar e rolar, porque tem um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal que já foi advogado do MST no passado. Ele chama-se Luiz Edson Fachin. Amanhã eu volto com mais informações aqui na Boca do Povo. Tá certo, Juliano Zimmer, obrigado por suas informações. Mas o Juliano Zimmer deu ali ênfase em muitos detalhes, viu? Muitos detalhes. Realmente esse MST é um caso de polícia.